Agora eu vou abrir um livro para vocês. Um livro de 18 minutos, e vocês vão ler esse livro e eu vou contar para vocês a minha trajetória. De 40 anos, que eu vou fazer 40 esse ano, e desde criança, e eu tive que resolver coisas da minha vida, porque eu era uma criança surda. E como que era a minha vida? Então, as pessoas normalmente me perguntam: você fala diferente. Você é brasileira? Você é espanhola? Você é francesa? Por que você tem uma voz diferente? Eu sou surda. Eu sou brasileira. Eu sou brasileira, sim. Eu uso a língua de sinais e eu faço a oralização também. E engraçado que eu gosto quando as pessoas me perguntam isso, eu fico tão orgulhosa. Às vezes eu brinco com a pessoa e falo assim: eu sou espanhola. Mas depois eu brinco e falo: não, eu sou brasileira. Então, o que aconteceu? Quando eu nasci em Aracaju e vim para o Rio, e eu comecei a ficar doente. Fiquei internada 26 dias e melhorei. Aí o médico falou para minha mãe, falou: olha, a sua filha ela pode ter algumas sequelas, você precisa observar, ela pode ser cega, ela pode ter problemas cognitivos. E minha mãe deixou. Depois de 3 meses, minha mãe descobriu que eu fiquei surda. Porque minha mãe me chamava, eu ficava brincando, e minha mãe falava: Clarissa, Clarissa, e eu não atendia. Ela me levou para o médico e falou: o que eu posso fazer com a sua filha? Sua filha é surda. Minha mãe ficou desesperada, porque falta informação. Naquela época, na década de 80, se faltava muita informação. Hoje em dia é muito mais fácil. E aí, eu reflito com vocês. Eu sou surda. Minha mãe, quando me viu surda, ela precisava fazer uma escolha. Ou ela me levava para tratar, para fazer fono, ou me colocava para fazer libras. Ela tinha que fazer uma escolha. Se eu não fosse surda, eu teria uma outra realidade. Então, quando eu era criança, eu era inocente, brincava com outras crianças, estava sempre brincando. Brincava com crianças de várias raças, etnias. Para mim, era todo mundo igual. Eu não me percebia como surda. Fui para uma escola particular. E, na escola particular, o que acontecia? Eu brincava com as crianças, só que o grupo de mães dos outros alunos, quando me viram, uma menina que usa as mãos para falar, começaram a separar os filhos. Não deixavam mais brincar comigo. E o grupo de mães resolveu fazer um abaixo-assinado para me tirar da escola, porque as mães pensavam que eu era uma doença contagiosa. Minha mãe ficou muito triste, porque em casa a gente tinha problemas, obviamente. Aí minha mãe tirou da escola e me colocou numa escola na Gávea, que é uma escola que tinha crianças surdas e ouvintes, é uma escola bilíngue. E, para mim, eu não sabia o que era surdez. Eu não queria ficar perto das crianças surdas. Eu, sendo surda, não queria. Eu ficava só junto com a professora. E eu sei que, normalmente, no caso, as mães que me fizeram sair da escola, eu sei que era falta de informação. A falta de informação gera preconceito. Então, às vezes, nós vemos crianças autistas, deficientes visuais, cadeirantes. Essas crianças, elas geram preconceito. Somos todos iguais. A única diferença é a deficiência. Só isso. Fora isso, somos todos iguais, somos humanos. Não importa, somos humanos, todos iguais. E, na minha família, prioritariamente, eles me ajudaram muito. Minha família me tratava igual aos meus irmãos. E a minha mãe, por sempre me tratar igual a todo mundo, ela deixou eu viajar com a minha irmã para uma viagem. Eu fiquei toda feliz. Vou para os Estados Unidos, uma viagem com a minha irmã. Era só eu e ela numa excursão da escola. Vocês sabem que, num ônibus de turismo, tem o guia turístico que vai falando. Eu não entendia nada, eu ficava só vendo o que passava. Ficava vendo a paisagem,
A gente chegou em Miami e minha irmã falou assim para mim, fica aí, eu vou lá e volto. Aí eu falei, tá. Aí fiquei esperando, e nada da hora passar. E passava e nada de ninguém chegar. Fiquei perdida. Aí eu fiquei procurando o pessoal do grupo, que estava todo mundo de camisa azul. Eu me vi sozinha nos Estados Unidos, em Miami, surda. Não sabia falar inglês. O que eu ia fazer? Eu falei, vou voltar para o hotel. O que eu fiz? Eu não fiquei nervosa, eu voltei pelo mesmo caminho que o ônibus passou. Quando eu cheguei no hotel, eu via todo mundo ali. Meu ônibus está ali, esqueceu de mim. Era para eu estar chorando, desesperada. Eu falei, não vou. Eu era uma criança tranquila, subi o elevador, quando cheguei no andar, e vi um grupo de pessoas em cima de uma pessoa. Quando eu vi, era minha irmã, que estava chorando muito, muito, muito. E eu perguntei, por que você está chorando? Aí todo mundo falou assim, Clarissa, você apareceu. Ela falou, aí me puxou, todo mundo ficou meio desesperado. Foi engraçado até. Hoje eu entendo, porque na época, mas eu não entendia que era questão de preocupação. A partir daí, minha mãe confiou em mim, porque minha mãe via que como eu não ouvia nada, a minha percepção visual era muito grande, porque eu ficava muito atenta às coisas à volta. Aí, com o decorrer dos anos, minha família cuidava de mim, então, aí eu passei no vestibular para Petrópolis. E meu pai falou, Clarissa, você vai ter que morar sozinha. Aí eu, caramba, passei para o vestibular de engenharia mecânica. Aí eu, engenharia mecânica, eu queria seguir, na época eu fui seguir a profissão do meu pai. Aí estudei lá em Petrópolis. Aí todo mundo falou, surda? Não, você não pode estudar aqui. Quem está cuidando de você aqui? Não, me dá um número de telefone da sua mãe, a professora falava. Aí ligou para minha mãe. Aí minha mãe falou assim, calma, fica tranquila. Por quê? Porque a professora tinha um filho deficiente. Isso foi em 99. Tinha alguma informação, só que meus pais sempre me incentivavam, sempre me deram asas. Eles não cortavam minhas asas. Eu estudei, aí as professoras passaram a confiar em mim. Só que em 2002, eu estava estudando engenharia mecânica antes, só que eu não estava me sentindo bem, eu não estava feliz. Aí eu vi minha irmã largando a faculdade, meu irmão largando a faculdade, eu falei assim, por que eu tenho que fazer uma coisa imposta? Eu tenho direito de escolha. Aí eu resolvi largar a engenharia mecânica, porque não era algo que eu gostava. Óbvio que isso criou um problema dentro de casa, porque eu decidi que eu queria ser feliz, que eu ia escolher o caminho que eu quisesse. E o meu pai virou para mim, você largou a faculdade, você vai ter que trabalhar comigo. Eu falei, não vou trabalhar. Aí meu pai falou, então você vai lá e vai procurar emprego na rua. Nossa, foi muito difícil. Eu vi o quão difícil é para uma pessoa deficiente garantir um emprego. Surgiram para mim oportunidades de arrumadeira no hotel. Aí eu perguntei, mas por quê? Eles falaram assim, não, porque essa é classe para PCD. PCD trabalha com isso. Aí eu parei para pensar, para mim isso foi bom, porque eu pude aprender, eu pude aprender o que acontece de verdade no mundo. E me deu persistência para lutar. E não era fácil. Comecei a procurar e me colocar nos lugares, ia nas pessoas, nas empresas. Porque, infelizmente, a questão do emprego, geralmente são subempregos. Normalmente, pessoas deficientes, eles não têm um emprego igual às outras pessoas. Aí eu não consegui emprego, aí comecei a fazer um curso de Libras. Aí, em 2006, eu me identifiquei como surda. Eu não queria colocar implante. Eu queria ter meu direito como surda, aí eu fiz o Letras Libras, em 2006. Era difícil, porque os surdos mesmo falavam assim, você é oralizada. E eu me esforçava a aprender língua de sinais. Aí, quando eu me formei, em 2011, eu fiz a pós aqui no FRJ, da primeira turma de tradução e interpretação, e me formei. E, na FRJ, eu era professora temporária. Aí foi criada uma nova turma do Letras Libras, noturno. Foi criada aqui no FRJ.
Aí eu comecei a refletir. O foco geralmente ficava muito preso a uma área. Eu sabia que eu precisava ampliar minha bagagem, eu precisava conhecer outros lugares. Aí eu fui na África, fui na Costa Rica, fui para a Espanha, Itália, fui em alguns países, fui na França, fui em vários países. Por quê? Porque eu precisava ter esse contato com outras pessoas surdas para me mostrar, para eu ter certeza de que a gente poderia se ampliar. A gente sabe que a língua de sinais ela não é universal, ela é igual às outras línguas, cada país tem a sua. E eu precisava ampliar minha bagagem cultural de conhecimento. Aí conheci vários lugares, porque eu precisava ter esse conhecimento. Eu não podia deixar minha bagagem vazia. Por quê? Porque eu precisava dividir isso com outros surdos. Então, a experiência foi muito importante. E aí, em 2014, foi um ano que foi surpreendente para mim, porque eu comecei a trabalhar no programa Superação, que era um programa de esporte da TV Ines. E, no trabalho, a gente começou a fazer filmagens, e a gente via muitos jornalistas, e vários jornalistas lá fazendo entrevista. E, quando eu fui falar, todo mundo me olhou com um olhar de surpresa. Mas ali tinham vários idiomas. Eu sei que nunca tinha visto uma reportagem, uma apresentadora em Libras. Então, ainda tem muita visibilidade, ainda falta. E isso é importante para ajudar a comunidade surda. E também a experiência de interagir com outros ambientes, não só no esporte, como várias reportagens. E há pouco tempo eu fiz uma entrevista com um refugiado da Venezuela, surdo, que saiu da Venezuela e veio para cá. E vem dá um seu jeito de vender as coisas. E, ao mesmo tempo, eu fui chamada, teve o concurso aqui para o FRJ, eu fui chamada para vir para o FRJ, ser professora daqui. E essa é a primeira turma, que foi formada ano passado, e embaixo é a outra turma que está se formando. Então, o que eu penso ser minha missão? Lembrando lá atrás, por que eu sou surda? Quando eu era mais nova, eu falava assim, por que eu sou surda? Por que eu sou surda? Eu resolvi parar de falar isso. Parar de pensar por que eu sou surda. Eu comecei a falar, eu sou humana. A única diferença que eu tenho é de comunicação. As pessoas falam assim, você é surda? As pessoas, às vezes, fogem de mim, ficam assustadas. Eu falo, não, vem aqui, vamos tentar. A única diferença é a língua, só isso, simples. Simplesmente a única diferença é a língua. Quando uma pessoa de outro país vem, as pessoas não tentam se esforçar a conversar? Por que comigo não? Então, isso é uma coisa que precisa ser difundida. As pessoas têm medo, às vezes, de ver um surdo. A Libras é uma língua. Então, eu sei que a minha missão é ser surda. Eu estou aqui para passar para os outros surdos, principalmente desde a base, dos pequenos até os maiores. Então, é importante passar isso. Então, eu, vendo na foto, ali na foto eu sou uma criança inocente, e eu fui crescendo, eu fui tendo minha força, meu empoderamento para a comunidade surda. Então, a minha virtude é o quê? É ser surda. Eu tenho um filho que já está com 12 anos. Quando ele era bebê, eu ficava super preocupada. Eu falava assim, como é que eu vou ensinar? Ensinei Libras para ele, porque ele precisa aprender a minha língua, para ele poder se comunicar comigo, porque é a minha língua. Meu marido é surdo também. Então, meu filho ele é considerado coda, que são os filhos de pais surdos. Então, na escola dele, tem algumas matérias que, quando teve na aula, falou sobre o alfabeto, ele foi lá e ele falou, eu sei. Eu fiquei orgulhosa de ver isso. Por quê? Porque ele entende que a língua dos pais dele é a língua de sinais. Teve um filme que foi uma edição sobre meio ambiente. Eu falei assim, filho, coloca a legenda, porque sua mãe é surda. Ele foi lá e fez. Por quê? Porque ele já tem essa consciência, eu coloco nele essa consciência,
porque a maioria dos filmes não tem legenda. Então, eu falei isso com meu filho, porque eu quero que daqui para frente o mundo mude. Então, agora eu estou fechando o livro da minha vida e, no final, esse livro é O Meu Nome é Clarissa, Eu Sou Surda.